Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Arthur Taube e hoje eu vou te ensinar a calcular o teu percentual de gordura usando apenas uma fita métrica e uma calculadora também, caso tu não seja muito bom em matemática que nem eu. Afinal, eu me formei em educação física, né? E no final do vídeo eu ainda vou deixar para vocês um bônus especial para vocês poderem calcular isso de uma forma ainda mais fácil. Mas primeiro, por que é importante a gente saber o percentual de gordura, afinal? Bom, na minha opinião, o percentual de gordura é a melhor medida humanamente possível que a gente consegue obter aí da tua composição corporal e o melhor indicativo do teu nível de definição corporal. A gente também tem outras medidas, por exemplo, o peso, que é uma péssima medida para isso, afinal ele não leva em conta altura, gordura, músculo, etc. A gente tem também o IMC, o Índice de Massa Corporal, que pelo menos leva em conta a tua altura e teu peso, mas ele não considera se esse teu peso é em gordura ou em músculo. A gente também tem o Índice de Massa Magra, que é uma medida que eu particularmente gosto bastante e uso bastante, que te indica como está a tua massa magra em relação à tua altura. E é um bom indicativo do nível de muscularidade, né? Da musculatura de uma pessoa. A gente também tem a relação cintura-quadril, que é a circunferência da tua cintura dividido pela circunferência do quadril, e é uma medida que está associada aí a problemas metabólicos e doenças cardiovasculares e tal. Isso principalmente porque a relação cintura-quadril ela é um indicativo de gordura abdominal, principalmente gordura visceral, que por si só já é um fator de risco para essas doenças. Enfim, a gente tem várias medidas que de uma forma ou de outra indicam mais ou menos como está a tua composição corporal, mas para mim o percentual de gordura é o melhor deles. E o que o percentual de gordura quer dizer? Então, para começar, a gordura corporal ela fica armazenada no nosso corpo principalmente em dois lugares. O primeiro seria a gordura visceral, que é aquela gordura interna que fica ao redor dos nossos órgãos e ela é bastante associada a problemas de saúde. Em segundo lugar, aí, a gente tem a gordura subcutânea, que é uma fina camada de gordura, normalmente é uma camada fina, de gordura embaixo da pele, entre a pele e os músculos, que apesar dela ser odiada por quase todo mundo, ela tem algumas funções importantes. Ela é um isolante térmico, então ela ajuda a manter a temperatura do nosso corpo, um amortecedor, então ela absorve impactos e ajuda a proteger nossas estruturas internas, tipo nossos ossos, órgãos, e uma reserva. Ela serve como um grande estoque de energia, cada grama de gordura tem mais ou menos 7,8 calorias, que nosso corpo consegue usar como energia para quando chegar um período de escassez ou de fome, que na verdade nunca chega, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. E normalmente é dessa gordura subcutânea que a gente está falando quando a gente pensa em perder gordura para ficar bem de sunga ou de biquíni na praia. E o que eu preciso que vocês entendam no vídeo de hoje é que o percentual de gordura te diz... Deu? Parou de coçar? Então tá. É que o percentual de gordura te diz quanto por cento do teu corpo é gordura e quanto por cento do teu corpo não é. Então, basicamente, ele divide teu corpo em duas partes. Uma é teu peso de gordura e a outra é teu peso que ele chama de massa magra, que seria o peso dos ossos, dos músculos, órgãos, água corporal, esses quatro principalmente, mas se a gente quiser ser bem específico, a gente pode colocar outras coisas com menor peso aí nessa massa magra, que a gente junta tudo e chama de massa magra. E como é que a gente faz para descobrir o percentual de gordura? Bom, existem vários testes e exames que se propõem a estimar o teu percentual de gordura. Estimar sendo a palavra-chave aqui, porque na verdade é impossível saber exatamente qual é a quantidade de gordura que tem no teu corpo, a não ser que a gente te mate, corte, abra, tire toda a gordura e pese numa balança. Aí sim, a gente vai poder te dizer exatamente quanto tinha de gordura no teu corpo. Em compensação, isso não vai ser muito útil para ti depois de morto já. Mas enfim, tem vários métodos que se propõem a te dar uma estimativa de quanto seria a tua gordura corporal, teu percentual de gordura. Alguns desses exames são caros, muitos deles requerem equipamentos especializados e a maioria deles ainda são imprecisos. Imprecisos no sentido de que eles podem te dar uma diferença que pode chegar a uns 15% a menos, 20% a mais, dependendo do método. Por exemplo, no teste de dobras cutâneas, tu precisa de um plicômetro, que até que não é um equipamento caro,
mas encontrar os pontos certos e tirar uma boa medida da dobra depende da habilidade e da experiência da pessoa que está te testando. Eu lembro que quando eu aprendi a fazer esse teste na faculdade, algumas medidas de alguns colegas que tiravam davam um resultado bem diferente, normalmente bem menor do que das outras pessoas. Tem algumas dobras que são um pouco mais difíceis de tirar e parece que talvez esses colegas tivessem medo de talvez pegar direito a dobra e pinçar ela para conseguir uma boa leitura do equipamento ali, do plicômetro. Teve até um estudo que sugeriu que os militares que fazem esses testes de composição corporal no alistamento lá dos Estados Unidos levavam em média 120 testes para conseguir fazer eles com proficiência, fazer direito eles. Para piorar, só tirar as dobras cutâneas não é o suficiente. Tu ainda precisa colocar essas dobras em uma equação para descobrir a densidade corporal e depois disso ainda usar uma equação, tipo a fórmula de Curie, para transformar a densidade corporal em percentual de gordura. Mas então, como prometido, eu vou trazer para vocês um método para estimar o teu percentual de gordura usando apenas uma fita métrica. Claro que ele não é lá um método muito preciso e tal, mas pelo menos ele é um método que tu pode fazer aí da tua casa mesmo e já sair desse vídeo com um número na mão. Aposto que ninguém nunca te ensinou isso antes, né? Então, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder esses vídeos que a gente traz informação toda semana para te ajudar a alcançar o próximo nível de definição corporal. Mas então vamos lá. O teste que eu quero trazer aqui hoje para vocês também é conhecido como o teste da Marinha Americana, porque ele é usado na Marinha dos Estados Unidos. Mas para isso eu acho que eu vou precisar de alguma coisa para mostrar para vocês. Agora sim, agora a gente está bem para seguir para a próxima parte. Na verdade, o cálculo original saiu de um estudo lá de 1984. E nesse cálculo a gente precisava calcular a densidade corporal de homens e mulheres com uma fórmula mais ou menos complexa e depois colocar essa densidade corporal na fórmula de Curie para calcular o percentual de gordura. Encontrei isso na internet sobre calcular percentual de gordura. Vai se Curie. Mas eles chegaram nessa equação com base num outro teste de percentual de gordura, a pesagem hidrostática, que é um modelo de 2 compartimentos. E não é realmente o método mais preciso que a gente tem hoje em dia para estimar a gordura corporal. Então, lá no início dos anos 90, essa fórmula aqui foi revisada, tendo como base um modelo de 4 compartimentos. Aí sim, o padrão ouro para a estimativa da composição corporal. E aí ela ficou um pouco mais precisa. Então, vamos para as medidas necessárias para o teste. Para os homens, a gente vai precisar de 2 medidas. A circunferência do abdômen, feita na altura do umbigo, e a circunferência de pescoço, feita no ponto mais estreito da circunferência do teu pescoço. E para as mulheres, a gente vai precisar de 3 medidas. A circunferência de quadril, tirada no ponto mais largo, a circunferência de cintura, tirada no ponto mais estreito da cintura, ao contrário dos homens, que era na altura do umbigo, o das mulheres é na altura onde for mais estreita a cintura. E por último, da mesma forma que os homens, a circunferência de pescoço, no ponto mais estreito também. Então, o percentual de gordura para homens, o cálculo é o seguinte: 85,79 vezes logaritmo em base 10 da circunferência do abdômen menos a circunferência do pescoço, menos 62,56 vezes logaritmo em base 10 da altura, em centímetros, todas as medidas em centímetros, mais 12,76. E o percentual de gordura para as mulheres, o cálculo é o seguinte: 135,10 vezes logaritmo na base 10 também da circunferência do quadril, mais a circunferência da cintura, menos a do pescoço, menos 97,93 vezes logaritmo em base 10 da altura, em centímetros também, menos 46,65. Tá, agora tu deve estar pensando assim: bom, ótimo, me passou esse cálculo aí, só que eu não vou conseguir fazer essa porra na mão porque eu não prestei atenção nas aulas de matemática, achei que nunca ia usar logaritmo na vida e agora surgiu essa bosta nesse cálculo aí. Bom, eu também confesso que eu não consigo fazer isso daí de cabeça ou na mão, então
eu vou mostrar para vocês um método de fazer na calculadora do celular, seja ele iPhone ou Android. Então vamos dividir minha tela aqui para vocês poderem olhar esse cálculo. Então para fazer esse cálculo no Android aqui, eu peguei meu celular Samsung, a gente vai precisar virar a calculadora para ela ficar científica e aparecer a opção de usar o logaritmo aqui. Então a gente vai fazer o cálculo agora aqui. Então é 85,79 vezes o logaritmo. Pode apertar direto, porque ele já vai colocar entre parênteses o valor que tu tem que colocar no logaritmo, que é a circunferência do abdômen. Eu vou usar a minha ali, que é 85 menos a do pescoço. A minha é 40. Fecha parênteses, tá? Agora, menos 62,56 vezes logaritmo da altura. Minha altura é 187 centímetros. Isso deu aquele valorzinho ali. Aí a gente precisa ajustar pelo último número, que é mais 12,76. Então, meu percentual de gordura aí deu 12,46, segundo esse cálculo do teste da Marinha Americana. Agora vamos fazer a mesma coisa no iPhone. A gente vai em calculadora, também virar ela para ficar científica e começar o cálculo. Dessa vez eu vou fazer com o cálculo feminino. Então, 135,10 vezes. Aqui tem um detalhe no iPhone que eu preciso colocar o que vai fazer o logaritmo antes de apertar o logaritmo. Então eu aperto no parênteses, coloco a medida de quadril, 97, mais cintura, 63, menos pescoço, 32. Fecho parênteses e agora sim eu aperto no logaritmo 10. Então, aí eu posso continuar o cálculo direto. Menos 97,93 vezes, de novo eu boto a altura entre parênteses, 168, fecha parênteses e logaritmo de 10, base 10. Agora não posso continuar o cálculo direto aqui, eu preciso primeiro fazer ele me dar o valor. Então eu apertei em igual e aí sim eu posso botar o menos 46,65. Então, o percentual de gordura aqui dessa nossa mulher deu 20,10. E o que significa esse número que a gente conseguiu com os cálculos afinal? Bom, tem várias tabelas que te dão uma categoria com base no teu percentual de gordura corporal. Várias delas colocam rótulos, tipo ruim, bom, excelente, mas eu gosto da tabela do Conselho Americano de Exercício. Essa tabela classifica da menor para maior a gordura em gordura essencial, percentual de gordura de atletas, categoria fitness, que seriam pessoas praticantes de atividade física, exercício, categoria aceitável e a última categoria é obesidade. Então aqui do lado a gente pode ver quais são os percentuais de gordura que tu pode classificar conforme o valor obtido no cálculo aí que a gente fez. E uma vez que tu descobriu o teu percentual de gordura também, tu pode calcular outras coisas com esse percentual. Por exemplo, quanto por cento do teu peso é de massa magra. Para isso, é só subtrair o teu percentual de gordura de 100, que seria 100% do teu peso. O resultado ali é teu percentual de massa magra. No meu caso, que deu mais ou menos 12%, 100 menos 12, então meu percentual de massa magra vai ser 88%. E se tu também souber o teu peso corporal, tu pode ver quanto do teu peso total é em gordura e quanto dele é em massa magra, que é um valor importante para alguns outros cálculos que a gente pode usar aí, tipo teu índice de massa magra. Então, para fazer isso, a gente só precisa pegar o teu percentual de gordura que tu já tinha descoberto no outro cálculo, ou de massa magra, e multiplicar pelo teu peso. Então, o meu peso aqui, que é 85 vezes 88%,
que na verdade eu posso simplificar para 85 vezes 0,88, dá 74 quilos e 800 gramas. E o meu peso de gordura daria 10,8 quilos, mais ou menos. Isso que eu arredondei, na verdade eu tinha dado 12,4, né? Eu arredondei para 12 e deu isso aí. Mas sabendo qual é o meu percentual de gordura, eu posso calcular certo também depois. E se tu não sabe o teu peso, então vai na farmácia mais próxima aí, te pesa, se tu quiser descobrir isso. Ou então já aproveita e compra uma balança dessas de se pesar em casa, que é uma aquisição que nunca é demais se o teu objetivo é chegar num próximo nível de definição corporal. Tá, Arthur, mas eu posso confiar nesse cálculo aí? Ele é certo mesmo? Bom, segundo os próprios autores desse estudo que criaram esse cálculo, ele vai ter um erro padrão aí de 2,75% para cima ou para baixo para homens e de 3% para cima ou para baixo para mulheres. Ou seja, para a maioria dos homens, o resultado que saiu no teu teste vai ficar dentro de uma média de 5,5% de margem de erro do resultado que tu obteve no cálculo. Já para as mulheres, fica numa média aí de 6% de diferença de margem de erro do resultado do cálculo. Claro que isso é considerando uma maior parte da população que eles estudaram. Se a gente considerar cada pessoa individualmente, com certeza vai ter gente que vai sair muito para cima ou para baixo dessa média. Então, se esse número é preciso? Provavelmente não. Até porque o propósito desse cálculo era saber se uma pessoa tem condições ou não de servir ou de continuar servindo na Marinha dos Estados Unidos. Mas será que ele está muito errado também? Talvez não. Vamos pegar o meu exemplo aqui. O meu percentual de gordura deu 12,5% usando essa fórmula. Eu estimo que atualmente, na realidade, ele deve estar por volta de 11 a 12%, mais ou menos. Isso usando os níveis visuais que eu tenho num e-book aqui, que eu vou deixar o link embaixo aqui na descrição, para vocês também poderem baixar se quiserem dar uma olhada nisso. Então, deu uma diferença aí de 0,5% a 1,5%, segundo o cálculo que a gente acabou de aprender, que fica aí dentro da margem de erro esperada. Até que deu bom esse cálculo, pelo menos para mim. Claro que eu não acho que vai dar certo assim para todo mundo. Garanto que tem um monte de gente que está assistindo que vai fazer esse cálculo e vai dar um valor bem errado. Mas isso é um problema comum com todos os testes e exames de percentual de gordura. Todos eles têm uma margem de erro maior, ou um pouco maior, ou um pouco menor. Mas isso é um assunto que vai ter que ficar para uma outra hora. E nesse teste que a gente fez, ainda tem vários problemas em a gente usar só essas duas medidas, 2 ou 3 medidas, se for masculina ou feminina, para calcular o percentual de gordura, para estimar o percentual de gordura. E, para mim, a principal delas é a variedade de formas corporais, as formas do corpo de diferentes pessoas. Tem gente que tem a cintura mais fina e os ombros mais largos, gente que tem o quadril mais largo, principalmente entre as mulheres. Por exemplo, se a gente pegar uma mulher com um formato de corpo mais retangular, mais reta mesmo, sem uma grande diferença entre a cintura e o quadril, e pegar uma mulher num formato em X ou em ampulheta, eu acho que provavelmente poderia dar uma diferença bem grande, mesmo se as duas tivessem o mesmo percentual de gordura. Mas eu acho que se tu não tinha a mínima noção de qual era o teu percentual de gordura, esse teste já pode pelo menos te dar um norte, assim, um número para trabalhar em cima. E se tu quiser tentar descobrir o teu percentual de gordura de uma forma ainda mais fácil do que essa, e talvez tão precisa quanto ou mais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para minha página, onde eu tenho um e-book totalmente gratuito, que com certeza vai te ajudar a estimar o teu percentual de gordura baseado no teu nível de definição corporal. E para fazer isso, tudo que tu precisa é de um espelho. E aí, ver como tu te compara com as fotos e com a descrição desses níveis. Eu gosto bastante de usar o espelho para isso, já que o objetivo da maioria das pessoas que quer emagrecer é estético. Então o que importa é a aparência. E como já dizia um antigo treinador de fisiculturistas, chamado Vince Gironda, se tu não gosta do que tu vê no espelho, que diferença faz o que a balança diz? Ou que diferença faz o que o percentual de gordura diz? Ou seja, se tu não gosta do que tu tá enxergando no espelho, que diferença faz um número? Isso quer dizer que a última palavra quem dá são teus olhos, e como tu te enxerga no espelho, está de acordo ou não com aquilo que tu gostaria de estar. Então, se tu conseguiu calcular o teu percentual de gordura hoje, comenta aí embaixo quanto é que deu e se era realmente mais ou menos isso que tu esperava. E já aproveita e compara lá com o meu e-book para ver se o valor que deu aqui te deixa pelo menos no mesmo nível que tu consegue chegar pelas fotos e pelas descrições lá do e-book.
E se mesmo com esse passo a passo tu não conseguiu calcular o teu percentual de gordura, eu vou deixar de bônus aqui também um link para um download de uma planilha que eu fiz, que é só tu preencher com as medidas, da forma como a gente mostrou aqui no vídeo, e a planilha já vai dar prontinho os teus resultados do percentual de gordura, com base não só nesse cálculo que a gente fez hoje, que é o da fórmula revisada, da fórmula lá de 1984 revisada, mas também a fórmula original, e uma terceira fórmula que foi baseada no exame de DEXA, de um estudo mais recente, agora de 2019. Já aproveita para me seguir aí nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, @ArthurTaub_, que é onde eu posto conteúdo novo várias vezes por semana. E por hoje era isso. Valeu e até a próxima semana, com um novo vídeo te ajudando a chegar no próximo nível de definição corporal.